Oi, gente. É com maior orgulho que a gente do Maraty anuncia a vinda ao Brasil depois de 34 anos de um ícone do pós-punk. Estou falando de Public Image Limited, grande banda de John Lydon, famoso Johnny Rotten aí dos Sex Pistols, vai tocar em São Paulo, apresentação única, atenção, 8 de abril no Terra SP. O show é uma produção da Maraty, a empresa que eu tenho com meu parceiro Leandro Carbonato. A gente está há anos tentando trazer o Pio para o Brasil e finalmente conseguimos. A última aparição da banda por aqui foi em 92, um show antológico no Palace, em São Paulo. Antes eles tinham tocado em 87, se não me engano. 34 anos sem Public Image no Brasil, vai ser um grande, grande show. Eu fiz um vídeo aqui, vou até linkar, há uns 7, 8 meses atrás, sobre a importância do primeiro LP do Public Image, né, que chama Public Image First Issue, né. E eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre a importância dessa banda, né. Pra mim, eu falei isso no vídeo, o Public Image, ele foi a banda que moldou o conceito, digamos assim, a estética também, né, do pós-punk, né. Por quê? Porque foi a primeira banda do pós-punk formada por alguém que era do punk, né, um cara que tinha vivido o punk intensamente, como era o John Lydon, né, o Johnny Rotten, né, Joãozinho Podre, vocalista dos Sex Pistols, né, e que enche o saco rapidamente ali do tipo de som que o Sex Pistols fazia e também do controle por parte do empresário da banda, o Malcolm McLaren, e ele sai da banda. O Sex Pistols é uma banda super importante que lançou o Nevermind the Bollocks, um dos discos mais influentes da história do rock, mas é uma banda que teve uma carreira curtíssima, né, ela acaba em janeiro de 78, é o último show dos Sex Pistols, acaba famosamente numa turnê americana péssima, super fracassada e tal. E o John Lydon, ele já estava tão de saco cheio da banda que ele já estava com a cabeça em outra já queria fazer outra coisa, né. 2 ou 3 meses depois do fim do Sex Pistols, quando ele ainda estava contratualmente ligado ao Malcolm McLaren, inclusive, o nome dele, o nome de o pseudônimo que ele usava no Sex Pistols, Johnny Rotten, né, Joãozinho Podre, era de propriedade intelectual do Malcolm McLaren, né, do empresário. Então o Lydon não poderia nem usar esse nome. Ele troca de nome, né, passa a usar o nome real dele, John Lydon, né, e monta essa banda absolutamente sensacional com 2 parceiros dele, o Keith Levine, né, que tinha sido guitarrista de uma das primeiras encarnações do Clash, e o baixista Jah Wobble, né, depois entraria o baterista Jim Walker e tal, mas o trio ali central do Public Image é esse, né, John Lydon nos vocais, Jah Wobble no baixo e Keith Levine na guitarra. Eles lançam logo no final de 78 um disco que é muito clássico, né, que é o Public Image First Issue, né, já falei bastante desse disco, de novo, dê uma olhada aqui na descrição, tem uma falo bastante desse LP, né. E esse disco, embora ainda traga algumas músicas que o Lydon compôs na época do Sex Pistols, né, ele já é sonoramente muito músicas que o Sex Pistols não quis gravar, né, o Lydon conta, né, ele é sonoramente muito diferente do trabalho que eles faziam como no Sex Pistols, né. O Lydon sempre dizia que, o punk era basicamente, eles regurgitando riffs do Chuck Berry e tal, né, como se fosse uma coisa saudosista e tal, e com Peel, com Public Image Limited, ele queria fazer uma coisa completamente diferente, e esse disco é realmente, muito, muito diferente. Agora, nada poderia preparar o público, né, pra esquisitice, para o vanguardismo, né, pra estranheza que foi, a obra-prima que o Peel lançaria em 79, que pra mim é um dos maiores discos do pós-punk, talvez o maior, que é o Metal Box, né. O Metal Box é um disco radical em tudo, no som, na embalagem, né, um disco que vinha na sua versão original numa lata, como se fosse uma lata de filme, assim, uma lata metálica, né, com 3 discos de 12 polegadas, né, com um lado com uma música, outro lado com 2 músicas, e tinha músicas como Albatross, como Pop Tones, né, músicas assim sonoramente muito experimentais, em termos de letras, assim, incríveis também, né. O Pop Tones era uma letra sobre um caso horrível que tinha de uma violência contra uma menina. Eram discos em que o John Lydon realmente, botou toda a criatividade dele, né, o Keith Levine e o Jah Wobble também, eles fizeram um disco, assim, que influenciou todo mundo, né, um dos discos prediletos do Flea,
do Red Hot Chili Peppers, né. Eu vi outro dia um documentário sobre o Public Image e o Flea falou que esse disco mudou a vida dele. Era um dos discos prediletos do Mob, né. Foi um dos discos que marcou a carreira do Thurston Moore e que influenciou o Sonic Youth, né, pra fazer aquele tipo de som tão vanguardista, tão esquisito. Quer dizer, é um disco, assim, que é uma obra muito marcante da história do rock, da história do pós-punk, um disco que abriu realmente a cabeça de muita gente. Public Image lançaria grandes discos depois, o Flowers of Romance é maravilhoso, tem o Rapid, que é um pouco mais tarde, de 87, né, mas eles continuam lançando os discos excelentes até 2023, né, o mais recente disco deles, que é o End of the World, é um disco muito, muito, muito legal, e o Pio chega para esse show no Brasil depois de 34 anos, com uma formação muito maneira, que tem o Lou Edmonds na guitarra, né, que é parceiro do John Lydon desde os anos 80, e é um show em que eles vão tocar, claro, algumas coisas novas, mas vão fazer um best of ali, né, uma coletânea das melhores músicas da carreira deles, e tem muita música legal. Rise, Annalisa, Religion, This Is Not a Love Song, né, quantas e quantas músicas sensacionais que o John Lydon fez pós Sex Pistols no Public Image, né. É uma banda que eu acho que é o grande trabalho da carreira do John Lydon, né, claro, Sex Pistols é imbatível, uma banda super importante, mas o Lydon não era o único astro, digamos assim, daquela constelação, né. Steve Jones foi muito importante, depois o Sid Vicious como um grande personagem, o Glenn Matlock como compositor e músico. Mas o Public Image Limited é o grande trabalho, o grande triunfo da carreira do John Lydon. Então a gente espera vocês no dia 8 de abril, galera, os ingressos já estão à venda, vocês podem comprar aqui no QR Code. Vai ser um grande, grande show. Quem já viu o Pio ao vivo sabe, é um show longo, é um show intenso, é um show muito pesado. Os últimos shows aí têm levado perto de 2 horas, porque eles têm tanta, tanta música legal. O Lydon tá numa fase, assim, muito muito importante da vida dele, né, porque ele acaba de perder a esposa, a nora, né, com quem ele é casado há, assim, mais de 50 anos, né, a Nora Foster, que era uma mulher muito importante na vida dele. Ele perdeu, logo depois da nora, o Rambo, né, que era o assistente dele, um cara de quem ele era amigo desde os 11 anos de idade, trabalhava com ele eh, desde os anos 70, se não me engano. E ele pensou até em interromper a carreira, em parar a carreira e tal, mas ele achou que ele ainda tinha muita lenha para queimar e tal, e continuou com o Pio. Eu tenho visto vários vídeos aí dos shows recentes, são muito legais. Ele ele tá, assim, numa fase em que ele passou por tantos maus bocados que ele falou que ele quer aproveitar bastante a vida e essas próximas excursões dele. E eu sugiro muito que vocês não percam, galera, vai ser uma chance única de ver John Lydon em ação num palco. Eu tive a sorte de ver algumas vezes, vim no Brasil 2 vezes, em 87 e 92, vim no exterior também, mas faz muito tempo que eu não vejo o Public Image ao vivo, e ter a chance de ver uma banda com um repertório desses, né, tocando ao vivo, ver um cara que, assim, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais importantes da história do rock. Do punk rock, sem dúvida, não tem, acho que ninguém tão importante quanto ele. Tem o Joe Strummer, tem o Joey Ramone, e é um grupo ali de 3 ou 4 nomes seletos ali, mas esse cara a gente usa a palavra ícone sem muita parcimônia, né, mas para esse cara, realmente, essa palavra ela é muito adequada. Ele é um ícone, ele é um cara único, goste ou não de Joãozinho Podre, ele é um grande personagem do rock. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops. Só esse mês a gente teve a história do punk no Brasil com Clemente, dos Inocentes. A gente tem um debate sensacional sobre a história dos discos 78 rotações. A gente vai ter no final
do mês de outubro, no meio do mês de outubro, um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Você pode ter também acesso a todo o arquivo de debates, workshops e cursos do meu site, que tem desde história do cinema, história da música brasileira dos anos 70, punk, pós-punk, grandes cineastas, Akira Kurosawa, Mojica, Cidadão Kane, tem debate sobre muitos filmes. Eu acho que vocês vão gostar bastante. andreabarcinski.com.br